Saudações, caros amigos! Bem-vindos ao segundo episódio do quadro Fermentando a História do canal Taça e Copo Hidromel Espíritos Montes, o canal que mais aborda hidromel no Brasil. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o uso do mel na produção de bebidas alcoólicas na Europa da Idade dos Metais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe e clique no sininho para não perder nenhum dos nossos episódios. Meu nome é Paulo Camilo e se você quer saber um pouco mais sobre as minhas produções etílicas, me procure lá no Instagram, no @benvanaheim-hidromel. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a descoberta de evidências arqueológicas que mostram o uso do mel na produção de bebidas alcoólicas, como foi dito agora há pouco. Mas antes de mais nada, é necessário que nós contextualizemos o que seria a Idade dos Metais, o velho mundo da Idade dos Metais. Então vamos contextualizar em que período a Idade dos Metais, ocorreu na civilização humana. Como podemos observar nesses slides, nós temos aqui uma sequência, que mostra a Idade da Pedra, Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Como podemos observar, a Idade dos Metais, ela vem logo após o fim da Idade da Pedra, que pode ser dividido no período da Pedra Lascada até a Pedra Polida. É muito importante que falemos sobre o que foi a Idade dos Metais, porque quando o ser humano ele domina a arte de produzir metais, ou seja, domina a metalurgia, isso possibilitou um grande avanço de novas tecnologias, ou seja, aparece aí um novo modo de produção da humanidade. Esse novo modo de produção permitiu a confecção de ferramentas mais sofisticadas e também de novos tipos de armas e proteção. Estamos falando de um período que vem logo após o domínio da agricultura, porque antes desse período, antes do ser humano se assentar, se sedentarizar, a nossa especialidade, ou melhor, a especialidade dos nossos ancestrais eram de caçadores e coletores. A partir do momento que houve essa sedentarização, houve nesse período o domínio da agricultura e também da pecuária, pois a humanidade, o ser humano começa a confinar animais com o intuito de utilizá-los tanto como ferramentas, como uma forma de tração, quanto uma fonte de carnes, Como nós podemos observar aqui nesse slide, nós temos aqui ferramentas, pontas de lança, ou seja, armas e até mesmo alguns capacetes, alguns tipos de proteção. Bom, nós temos aqui uma imagem do norte da Escócia com alguns sítios arqueológicos marcados. Nosso foco aqui é no sítio arqueológico da ilha de Arran, em Mackmur, Perdoe a minha pronúncia, pois o meu inglês ele é horrível. Então, há 5.000 anos, nós temos a produção de bebidas alcoólicas a partir tanto de cereais quanto do mel. Então, análises químicas retiradas, de amostras retiradas em fragmentos de cerâmica, que naquela época, eles utilizavam ânforas chamadas de Baden. Nós temos aqui, nessas análises químicas, eles mostram o vestígio do uso do mel. Tanto em Mackmur e Balfard, creio que seja assim que pronuncia, não faço ideia, além do mel, também é encontrado resíduos de pólen e cereais, bem como algumas ervas e frutas. Há um destaque aqui para esta erva chamada Filipendula ulmaria. É uma erva, que não é típica do hemisfério sul, e sim do hemisfério norte, tanto na Ásia Ocidental quanto na Europa. Dizem que é uma erva que é uma planta, que tem um sabor agradável e também um aroma agradável. E em várias descobertas, do uso tanto do mel quanto dos cereais na produção de bebidas alcoólicas, essa planta ela está sempre presente. Então, nós podemos dizer que o tal do hidromel tradicional, como nós conhecemos hoje, nessa era moderna,
que seria somente o uso da água, do mel e de leveduras, não é tão tradicional assim. Pode ser tradicional atualmente, mas nessa época era muito comum que as bebidas alcoólicas fizessem uso não só dos fermentáveis, como também de frutas e de algumas plantas. Pois bem, vamos agora para a chamada Morte na Suábia. A Suábia é uma região no sudoeste da Alemanha. É uma região onde há muitos sítios arqueológicos e muitas tumbas antigas. Arqueólogos da Universidade de Wisconsin, Milwaukee, junto com o Departamento Alemão de Pesquisas Arqueológicas, eles descobriram que em um túmulo, né, o Túmulos 18, que havia um indivíduo enterrado com alguns adornos. Esse indivíduo ele foi enterrado entre os séculos 7 e 8, logo depois, né, no final da Idade dos Metais. Era provavelmente um homem, né? Ele estava acompanhado de alguns objetos de bronze e de ferro e também estava acompanhado de um caldeirão. Bom, como podemos observar aqui nesta imagem, nós temos o tal caldeirão que eles encontraram. Eles não encontraram nenhum vestígio desse homem que foi enterrado. Isso acontece porque o solo dessa região ele é muito ácido, então ele consumiu toda a matéria orgânica e os ossos, né, desse tal indivíduo que foi enterrado nessa região. Mas os seus adornos metálicos sobreviveram. Então, foram encontrados vestígios de uma fivela de ferro, foi encontrado também os restos do que seria uma espada, mas o que nós temos aqui de mais significativo é esse caldeirão. Quando eles analisaram esse caldeirão, eles encontraram em seu fundo vestígios daquilo que seria, né, os restos de uma bebida. É importante notarmos que esse caldeirão ele tem uma seção que foi arrebitada, ou seja, uma seção que sofreu um reparo porque provavelmente era um caldeirão que foi utilizado muitas vezes. Como os metais naquela época não era algo tão simples de se fazer e tão barato, né? Fazer reparos era algo extremamente importante para não perder, né, esses objetos metálicos. Bom, como podemos observar aqui, eles encontraram resíduos no fundo desse caldeirão, que era a base de mel e tinha presença também de algumas espécies de plantas, como aquela que nós vimos anteriormente. Estima-se que esse indivíduo ele era uma pessoa de grande status social para aquela época, porque afinal de contas, né, ele estava portando objetos metálicos, que não era algo, né, que não era algo que fácil de se encontrar com um cidadão comum daquele período histórico. E também ele foi enterrado com este caldeirão, que provavelmente, né, estava cheio de hidromel, ou pelo menos, né, uma bebida fermentada à base de mel. O que isso nos demonstra? Demonstra que ele era um indivíduo relevante e, por ser um indivíduo relevante, ele carregaria para o outro mundo, né, ele deveria carregar para o outro mundo os seus adornos metálicos e também uma bebida que, na época, era considerada, né, de grande valor, tanto de valor de status social, quanto de valor ritualístico. Nós vamos ver nos próximos episódios que a relevância ritualística do hidromel, ele é muito importante, foi muito importante para várias civilizações. Pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio. Nesse episódio nós podemos ver, né, que o mel, ele é um insumo valioso e também é, né, um insumo tão valioso que permitia a produção de bebidas alcoólicas, que também era um tipo de alimento muito valioso para as civilizações do passado. Até hoje mesmo, né, as bebidas alcoólicas têm um valor significativo, né, em todo o período da história da humanidade. Pessoal, ficamos por aqui. Se você não é inscrito, não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e clicar no sininho. E deixe sua contribuição também nos comentários. Então, vamos embora e deixamos aqui o nosso bordão. Se há mel, há hidromel. Até mais, pessoal, e até o próximo episódio. Para dezembro, nós não teremos o Fermentando a História, né? Porque, afinal de contas, né, como é a última sexta-feira do mês, estaremos entre, né, o período festivo, né, do ano.
Então, em janeiro, nos veremos novamente. Um forte abraço a todos, boas festas e até o próximo Fermentando a História.